Graças a Deus e que você está aí conosco. Hoje é a segunda lição da Escola Bíblica Dominical, Ética Cristã para a Juventude. E a lição 2 vai falar aqui do caráter ético de Deus. Só lembrando a vocês que agora a partir da segunda lição nós estaremos já novamente fornecendo para você os slides que vai ser feito lá por quarta-feira, tarde ou quinta, já tem pronto, e você pode pedir ali no canal, na descrição mesmo, faz seu comentário e manda seu e-mail e eu mando para você o slide da escola, o slide dessa aula número 2. Aula essa que fala a respeito do caráter ético de Deus. Na primeira lição, nós falamos o que é ética cristã, até fomos postar só acho que na sexta-feira à noite, na sexta-feira à noite, só que pudemos postar, mas amanhã, se Deus quiser, já vai estar postada essa aula, você vai estar vendo na terça-feira, se Deus quiser, já no canal, e aí tem tempo para dar uma assistida na aula, curtido, dado um like, se você gosta, se você tem assistido às aulas, dá um like lá, também nos ajuda a divulgar a escola, o canal Juninho Espírito Santo Dependentes de Cristo, que fala da Escola Bíblica Dominical. Conto com você, espero que você nos ajude aí. Hoje, Matheus Felipe, meu filho, que está na filmagem aí, tá bom? Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação em que foste chamado, Efésios capítulo 4 e versículo de número 1. Então, legal esse texto aqui, chamando-nos a atenção de andar segundo a forma que foi chamado. E quais são os objetivos dessa lição? 3 metas que vão nortear toda a lição. Elencar os atributos morais de Deus, conceituar o reino de Deus e conscientizar a classe a manifestar as virtudes do reino de Deus na sociedade. Esses são os objetivos da nossa lição. Sintetizando a lição, de acordo com a Bíblia Sagrada, é possível conhecer mais do Senhor. Esse foi o convite do profeta Oséias, no capítulo de número 6 e no versículo de número 3 do livro de Oséias, que diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, e ele vos virá como chuva serôdia que rega a terra. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Não é parar, estacionar, mas sempre meditar na palavra do Senhor e procurar conhecê-lo cada dia mais. Na lição ainda diz assim: o Senhor requer de nós a obediência diária dos seus mandamentos. Então, nessa lição que fala do caráter ético de Deus, chama-nos a atenção para estar cada dia, diariamente, obedecendo os seus mandamentos. A introdução fala assim: caro aluno, podemos entender biblicamente que Deus tem atributos, ou seja, qualidades ou poderes fundamentais em seu ser, que são encontrados somente nele, como por exemplo, Deus é Espírito, e quer que nós adoramos em Espírito e em verdade. Né? Também, Ele é eterno. Deus, Ele não foi criado. Não chegou um tal dia e falou assim, não chegou num dia e começou a ser criado. Não, sempre existiu. Sempre existiu. Então, num certo dia não surgiu Deus. Né? Deus não surgiu. Ele sempre existiu. Ele é onipotente, então ele tem todo o poder, ele é poderoso, ele é onipotente. Também ele é onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, está aqui nesse momento, para você ter ideia. Onipresente, ele é onisciente, conhece todas as coisas, tem todo o conhecimento, sabe o que eu estou pensando agora também, e o que você está pensando aí. É imutável, ele não muda, ele não muda, ele é imutável. Ele não, hoje
dependendo com quem estou, vai ser não. Ele não muda, ele é imutável. Então, isso daqui são poderes fundamentais do seu ser, que as qualidades que ele tem. Também fala aqui, esses são os atributos naturais de Deus. Então, os atributos naturais de Deus, ele é dessa forma. Onipotente, onipresente, onisciente, imutável, soberano. Isso não muda. E outros atributos divinos, os morais, que podem e devem ser encontrados nos cristãos. Você sabe quais são? É isso que nós vamos estudar agora. Também fala na leitura bíblica em classe, 1 Pedro capítulo 1, do versículo 13 a 23, que a gente vai ler também no decorrer da lição. Falando aqui no início dos atributos naturais, pesquisando, nós vemos que atributos é aquilo que é próprio de alguém, ou peculiar de alguém, ou de alguma coisa. Então é próprio de Deus, os atributos é próprio dele, é peculiar a ele, é algo dele. Também fala que é a condição, a qualidade e a propriedade de Deus. Então a qualidade que ele tem são os atributos naturais. E também é um sinal distinto de Deus. Então nós sabemos que quem é onipresente, por exemplo, o único que é onipresente é Deus. Então você observa que isso são os atributos naturais de Deus. Tópico 1. Iniciando a lição então aqui, no tópico de número 1, os atributos morais de Deus. Diferentemente dos atributos naturais de Deus, os morais, os quais revelam seu caráter ético, são comunicáveis ao ser humano, ou seja, podem ser encontrados em seus filhos. Aí nós vamos observar então quais são esses atributos morais que revelam o seu caráter, né? O caráter de Deus aqui, que são comunicáveis a nós. Então vamos lá. Primeiro, santidade. Deus disse ao povo de Israel: porque eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus e para que sejais santos, porque eu sou santo. Então nós vemos aqui um dos atributos aqui, dos atributos morais aqui de Deus, nós vemos aqui então santidade. Ele é santo. E sendo santo, ele quer que eu e você também sejamos santos. Então, essa é uma questão que se ele é santo, ele quer que eu e você sejamos santos. Quando nós vemos o Salmo 22, e no versículo de número 3 aqui na minha Bíblia, nós observamos o que aqui? Que ele diz assim: porém tu és santo, o que habita entre os louvores de Israel. Então é a santidade de Deus. Santidade de Deus, ela é um atributo moral, diferente aqui do natural. Então por isso que está escrito aqui, ó, diferentemente dos atributos naturais de Deus, os morais que revelam quem ele é. Então ele quer santidade. Daí cita aqui Levítico 11, versículo 45, Levítico 21 e 8, 1 Samuel 2 e 2, Salmo 22 e 3, que eu acabei de ler para você, Isaías 6 e 3 e Apocalipse 4 e 8. Santidade é um atributo moral de Deus. Então nada pode manchar e ele exige santidade de nós. Não tem como, eu não preciso ser santo, Deus deixa. Não. É uma exigência, porque ele é santo. O tópico 2 fala aqui do amor. O amor também sendo esse atributo moral. O versículo mais conhecido da Bíblia Sagrada, João 3,16, revela justamente o amor divino. Então é um texto que é uma base para mim e para você, é o Evangelho de João, capítulo 3,
e versículo 16, que é um texto bem conhecido, e nós pregamos ele, falamos esse texto, que eu vou ler para você como está escrito aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui fala então desse amor. Esse amor, não há dúvidas acerca do inigualável amor do Pai, sobre o qual o apóstolo João faz uma bela exposição daí em 1 João, capítulo 4, do versículo 8 a 10. Mas esse amor aqui, qual é esse tipo de amor? É o amor ágape, é o amor incondicional. No grego, o amor, na tradução do grego, nós vemos pelo menos 4 formas de amor aqui. Tem o amor eros, que é o amor que vem, esse eros vem sendo usado na palavra erótico, que é esse amor, amor eros é o amor sensual, esse amor carnal, vamos dizer assim, sensual. Também existe o amor filéu, ou fileu, amizade é um amor fraternal, um amor que você ama a pessoa que é teu amigo, que é um amor fraternal. E existe o storge. O storge é o amor familiar, conjugal, esse tipo de amor. Então são 4 tipos de amor: storge, filéu, ou fileu, eros, e aí o amor que é falado aqui, que é esse amor de Deus por nós, esse amor moral aqui, esse atributo moral, que fala incondicional. Não é em troca, nada trocando, não é troca de favores, não. É um amor verdadeiro. Amou o mundo. Amou o mundo de tal maneira que não está trocando, mas amou mesmo o mundo virando as costas. É um amor incondicional, sem nada em troca. Outro, verdade. Verdade também. Deus não pode mentir, pois ele é a pura expressão da verdade. Deus não mente como as pessoas mentem. Deus não é homem para que minta. Números 23, 19. E não há mentira nele, nem variação, nem embuste ou fraude. João 3, 33. Ou seja, esse amor essa verdade de Deus aqui é uma verdade que, para ele eu não vou falar a verdade, não. Sempre a verdade. Como ele não muda, como ele é imutável, que até nós lemos aqui num dos atributos naturais de Deus, ser imutável, então a verdade é um atributo moral que ele tem, e que é claro que esse atributo moral que fala da verdade, aplica-se também o atributo natural dele, que é imutável. Então ele não muda, é sempre a verdade. A sua verdade nos protege e também liberta, como diz em João, no Evangelho de João 8, capítulo 8, versículo 32, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade, ela liberta, ela transforma, ela muda, porque é a verdade do Senhor, que ela é pura, ela é verdadeira mesmo, é a verdade mesmo. Mais um atributo moral fala aqui da fidelidade. Sendo Deus verdadeiro, pois não mente, podemos confiar em todas as suas promessas. Ele me prometeu, ele vai cumprir. Ele te prometeu, ele vai cumprir. Assim como falou aqui, como está no texto, Josué atestou ao povo de Israel que nenhuma só palavra do Senhor caiu por terra. E ele foi com Josué. Josué pediu para que o Senhor estivesse com ele, e o Senhor esteve com ele. Fidelidade de Deus. Isso nós vemos, essa fidelidade do Senhor. É claro que desde Abraão, Isaac e Jacó, as promessas que ele foi cumprindo para um, para outro, ele sempre cumpriu. Então Deus, ele é fiel, ele tem fidelidade. E aí ele fala aqui, Josué 23 e 14, também vemos por toda a Bíblia a manifestação da fidelidade de Deus. Deuteronômio 7 e 9, fala aqui do Salmo 89, versículo 2, 1 Coríntios 1 e 9, 10 e 13, 2 Coríntios 1, 18, Hebreus 10, 23. Então, o Senhor, ele é fiel. Eu queria até ler um desses salmos, o 89, no versículo 2,
para a gente ver o que está escrito aqui que fala dessa fidelidade. Diz assim, ó: pois disse eu, na tua benignidade será edificada para sempre. Tu confirmarás a tua fidelidade até nos céus, dizendo: fiz um concerto com meu escolhido, jurei ao meu servo Davi, e a tua descendência estabelecerei para sempre, e edificarei o teu trono de geração em geração. Então, para você ver que ele cumpriu a fidelidade dele, aquilo que ele havia prometido ao servo Davi, e cumpriu toda ela. Vamos a mais um atributo moral, o último aqui, o E. Então, foram A, B, C, D e E, 5. Então, vamos ver aqui. Paciência. Pode ser definida ainda como longanimidade. Como está escrito em Naum, capítulo 1, versículo 3, o Senhor é tardio em irar-se. A paciência de Deus mostra o seu caráter perdoador, pois o Senhor não resiste a um coração quebrantado e contrito. Salmo 51, versículo 17. Esse salmo aqui nós vemos que aquele que se arrepende, ele alcança a misericórdia. E é claro que a gente vê muito mais que isso, essa paciência do Senhor, essa paciência dele. E olha o que diz aqui no Salmo 51, versículo 17. Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Nessa passagem, ele perdoou Davi. Mas aqui nós vemos a paciência de Deus com Davi. E Davi sendo abençoado por Deus, perdoado, mas a paciência do Senhor. Deus, ele é paciente, é um atributo moral de Deus. Glórias a ele por isso, né? A paciência de Deus comigo e com você. A longanimidade dele comigo e com você. Glórias a Deus. Passamos agora para o tópico de número 2, que fala do reino de Deus. Até um pouquinho antes de continuar, nós vemos aqui os atributos naturais de Deus. Então, incomunicáveis, ele é espírito, é onipotente, onisciente, onipresente, eterno e imutável. E aí os atributos morais de Deus comunicáveis: santidade, amor, verdade, fidelidade e paciência. Então, esses são os atributos morais de Deus para conosco. Os 5 que a gente acabou de ler. O reino de Deus. Este reino é a soma de todas as bênçãos, promessas e alianças que o Todo-Poderoso destinou aos que recebem a Cristo Jesus. Daí cita aqui o pastor Wagner Gabi, ali de Curitiba, Deus abençoe em nome de Jesus, que o pastor Wagner Gabi citou isso nas revistas Lições Bíblicas do terceiro trimestre de 2011. Nos evangelhos de Marcos e Lucas preferem a expressão reino de Deus, ao passo que em Mateus, em algumas citações, reino dos céus. Contudo, são expressões sinônimas. É possível considerar o reino de Deus como tendo 2 aspectos. Então, só um pouquinho voltando aqui, este reino é a soma de todas as bênçãos, promessas e alianças que o Todo-Poderoso destinou para nós que aceitamos a Jesus como Salvador. Dividindo aqui, considerando o reino de Deus, tendo 2 aspectos. O primeiro, presente. Nesse sentido, o reino do Senhor está entre nós, manifesto na vida dos salvos, na igreja do Senhor. Então, qual que é esse reino de Deus? É o nosso dia a dia, a nossa vida diária e o reino presente em nossa vida. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus e esse reino de Deus presente em nós, nas nossas atitudes, na nossa vida, no nosso dia a dia, esse reino tem esse aspecto aqui presente. Mas tem um aspecto também futuro. Que seria esse? Reino dos céus ainda pode ser reconhecido como o milênio, a eternidade de Deus, em que Cristo reinará absolutamente para sempre. Então, seria esse reino presente, que vivemos com Cristo em nossa vida, temos o reino de Deus em nossa vida, as pessoas podem ver isso em nós, e o reino futuro,
que é o reino futuro que vai ocorrer futuramente, após o arrebatamento. Terceiro tópico, as virtudes manifestas do reino de Deus. Escrevendo aos Coríntios, Paulo disse: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtudes. Há só mais um detalhe aqui, antes de eu passar para o tópico 3, que quando fala aqui também de reino dos céus, aplicados no Evangelho de Mateus, é porque nós vemos ali que foi escrito para os judeus. E por respeito à palavra, ao nome Deus, ele citava reino dos céus para poder alcançar os judeus ali na pregação dele, na palavra que foi citada ali. É o que eu creio dessa forma aqui, reino dos céus, e no livro de Mateus cita por isso, para alcançar os judeus. Tá? Continuando aqui o tópico 3 agora. Escrevendo aos Coríntios, Paulo disse: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Sendo assim, acerca do aspecto presente do reino de Deus, as virtudes ou poder do reino devem ser manifestas aos seres humanos, mas por intermédio de quem? No conhecido Sermão do Monte, Jesus afirmou aos seus discípulos que eles são sal da terra e luz do mundo, ou seja, eu e você. Então, as virtudes manifestas do reino, as pessoas têm que ver em nós. Tem que ver em nós a longanimidade, ou seja, tem que ver em nós o fruto do Espírito. O fruto do Espírito são as 9 virtudes que a gente encontra lá em Gálatas. Em Gálatas, nós entendemos, nós encontramos tudo isso em Gálatas, no capítulo de número 5. Ali tem que ser manifesto tudo isso. Gálatas 5, versículo 22, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, ou domínio próprio. Então, manifesta o reino de Deus em nós através das virtudes ali. As virtudes do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é 1, as virtudes são 9. Então nós vemos aqui, depois afirmou que os homens devem ver as boas obras dos santos e glorificar a Deus. Então vamos ver o Mateus Filipe sendo bênção lá? Vamos glorificar quem, Mateus? Não, vamos glorificar a Deus pela obra que tem feito na vida dele. Vamos ver algo legal em mim? Bênção em mim? É meu isso? Não. Vou glorificar a Deus, porque é Ele que cuida da minha vida. Entenderam? Então, assim entendemos que as virtudes do reino de Deus devem ser vistas por todos não cristãos na vida do cristão, seja na igreja ou fora dela. Não é só na igreja que eu sou um bom crente, fora dela também. E entrar naquilo que a gente falou na aula número 1, não sei se eu falei isso, eu acredito que falei na aula número 1 lá, da ética, que um bom cidadão aqui na terra será um bom cidadão lá no céu. Eu falei na aula número 1, que nós somos um bom cidadão na terra para morar no céu, ser um bom cidadão lá, né? Então diz aqui, portanto os atributos morais do Altíssimo devem ser apresentados pelos cristãos em suas vidas para a manifestação do reino de Deus aos homens. Ou seja, santidade, amor, verdade, fidelidade e paciência. Tudo isso aqui tem que ocorrer em minha vida também. Então, que eu e você, que aprendemos hoje aqui a respeito desse caráter ético de Deus, que como um caráter ético, podemos dizer um atributo natural dele, ele é imutável, não muda. Isso é uma ética de Deus, o caráter ético dele. E no caráter ético dele, é claro que não teria como eu ou você, sem santidade não tem como. Sem amor não tem como, sem verdade, sem fidelidade, sem paciência não tem como. Esse é um atributo moral de Deus que, para nós que vivemos esse reino de Deus no presente, na nossa vida diária, as pessoas têm que ver esse reino de Deus em nossa vida, no dia a dia. Também queremos viver no futuro, no reino dos céus. Na verdade, nós precisamos buscar a Deus e ter esse atributo que tem, atributo moral de Deus na nossa vida tem que acontecer. E aí, o 3, que eu falei das virtudes, elas têm que ser manifestas em mim e em você.
Então, que o Senhor venha abençoar a tua vida. Essa é a lição de número 2. Vamos levar lá para o André ainda. Ele vai, acho que, postar para nós lá, o André Betim. E é isso. Guarda no teu coração. Seja abençoado cada dia mais. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a vida de todos os adolescentes do Brasil e fora do nosso país aí. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Os líderes, também os professores. Que o Senhor continue abençoando. Lembrando que o nome do Márcio Mainardes, professor Márcio Mainardes, está a descrição lá. Assista às aulas, ele está dando aula ministrando aula de adultos, e ele é uma bênção. Assista às aulas dele também, lá dá um like também, nos apoie aí nesse trabalho que nós estamos fazendo. Tanto ele no adulto, como eu na lição juvenis, nos apoie. O seu like é importante para nós, claro que é importante mesmo é passar a palavra de Deus para você, mas é importante o like, é importante o seu comentário, para que a gente venha melhorar cada dia mais. Nós precisamos sempre melhorar, mas nós precisamos ver se você tem gostado das aulas ou não, se a sua visualização, o seu like é importante, e também você divulgar para nós. Que Deus abençoe a tua vida cada dia mais, fique na bênção. Também, só esclarecendo alguma coisa aqui, que você viu que tem uns vídeos ali antigos, novos, porque foram postados agora no meu canal, mas são antigos, do nosso departamento, quando eu era líder de jovens da Almada TB, e eu sendo líder de adolescentes junto com o Emanuel, que é o meu segundo coordenador hoje de adolescentes. Então eu postei no meu canal alguns vídeos dos nossos retiros. Então é isso. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. E ore por nós também. Dia 19 de agosto teremos o nosso retiro geral da Adonai. É o 17º. Me deu uma pane agora, fiquei qual? É o 17º. É o 17º retiro geral do Adonai. Mateus? É o 17º. O 16º foi Curtindo Jesus. É o 17º. Me deu uma pane agora aqui. Outra coisa. O 17º retiro geral do Adonai. Adonai é Senhor, mas significa também para nós adolescentes na igreja. São as iniciais disso. Ore por nós, nos ajude aí. Estamos em campanha, estamos orando, mas precisamos aí, porque são adolescentes aí conhecendo Jesus cada dia mais. Deus abençoe tua vida. Muito obrigado. E precisamos do teu like, sim. Até.